Olá, estudantes de matemática. Dadas essas duas equações, uma de demanda e a outra de oferta, nós vamos determinar a quantidade e o preço de equilíbrio desse mercado. Ou seja, existe um X, que aqui para nós representa uma quantidade de uma certa mercadoria, e um Y, que para nós representa um preço unitário dessa mercadoria, que equilibra tanto a demanda quanto a oferta. Vejam que demanda significa o quanto uma mercadoria é esperada pelo consumidor, o quanto um consumidor quer uma determinada mercadoria. E uma equação de oferta representa o quanto um produtor tem a oferecer de uma determinada mercadoria. É natural, quando a gente pensa numa equação de demanda, que se o preço aumentar, a demanda vai diminuir, já que a ótica é a ótica do consumidor. E numa equação de oferta, é natural que quando o preço aumenta, a oferta também aumente, porque a ótica aí é a do produtor. Então é interessante para quem produz uma mercadoria que o preço seja o melhor. Existe um ponto de equilíbrio entre demanda e oferta, e esse é o ponto que nós iremos determinar. Vamos imaginar que a equação de demanda seja essa primeira equação, então essa equação traduz como esse mercado se comporta. E essa segunda equação é uma equação de oferta. Então, essa equação também representa quanto da mercadoria é ofertado dependendo do preço. Para nós, X é a quantidade e Y o preço. Então, nós devemos encontrar aqui um X e um Y que satisfaça as duas equações. Então, para isso, na segunda equação, eu vou isolar o y. Então, aqui fica x ao quadrado mais 2x mais 4, isso é igual a y. Agora, com esse valor de y, que é toda essa quantidade aqui, eu levo para a primeira equação e, no lugar do y, eu vou escrever x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, eu tenho 3x ao quadrado mais, aqui onde é y, vou até colocar entre parênteses, eu vou escrever x ao quadrado mais 2x mais 4. E menos 10 igual a zero. Vou eliminar agora os parênteses, então fico com 3x ao quadrado mais o x ao quadrado mais o 2x mais 4 menos 10 igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, nós ficamos com 4x ao quadrado mais 2x menos 6 igual a zero. Vejam que nós ficamos com uma equação do segundo grau. Vou dividir tudo por 2 para simplificar essa equação e não tem problema, já que eu vou determinar o valor de x e esse valor de x não se altera quando eu divido toda a equação por 2. Então, a gente fica aqui com 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a zero. E agora sim, eu aplico a fórmula quadrática para determinar o valor de x que satisfaz essa equação, ou seja, que faz com que esse lado da igualdade, o lado da esquerda, seja igual a zero. Vou subir um pouco aqui. Então, eu fico com x é igual menos b, então fica menos 1, mais menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 1, menos 4ac. Então, fica menos 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24, como é negativo ali o 3, então fica mais 24. Sobre 2a, que é 4. Então, aqui nós ficamos com menos 1 mais menos raiz quadrada de 25
que é 5, sobre 4. Bom, nós vamos determinar dois valores para o x. Vejam que um deles, um x', corresponde a menos 1, menos 5 sobre 4. A gente fica com menos 6 quartos, que simplificando dá menos 3 meios. Essa solução não nos interessa, já que x é uma quantidade de um determinado produto e esse resultado da equação negativo a gente pode até descartar, já que o outro resultado, vamos chamar de x duas linhas, será menos 1 mais 5 sobre 4. Então, nós temos com 4 sobre 4, que é 1. Então, essa quantidade, sim, é a nossa quantidade que equilibra esse mercado. Bom, com essa quantidade, com esse valor de x, agora nós vamos lá para outra equação para determinar o y. Já que x ao quadrado mais 2x mais 4 é igual a y, então no lugar do x ali, nós vamos escrever 1. Então a gente fica com 1 ao quadrado mais 2 vezes o 1 mais o 4, isso é igual a y. Já vou colocar aqui y, que equilibra o mercado. Então, temos 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1 é 2, mais 4 é igual a y, que equilibra o mercado. Então, esse y é igual a 7. Então, nós já temos o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Vamos agora analisar o gráfico dessas duas equações e nele nós vamos marcar esse ponto de equilíbrio. Para isso eu vou subir aqui. Caso seja necessário, é só voltar o vídeo. Aqui eu vou representar o eixo x, o eixo y, sempre lembrando que o x representa para nós uma quantidade e o y representa para nós o preço unitário dessa mercadoria. Então, a primeira equação, ela diz que 3x ao quadrado mais 1y menos o 10 é igual a 0. Quando a gente isola o y aqui, nós ficamos com y igual a menos 3x ao quadrado mais 10. Vejam que essa equação, ela tem como gráfico uma parábola, e uma parábola com concavidade voltada para baixo. E mais, quando o x for zero, se a gente substituir o x por zero aqui, porque eu quero encontrar alguns pontos notáveis dessa parábola, quando o x for zero, o y é igual a 10. Então, vou marcar aqui 10, esse é um ponto notável. Como essa parábola tem concavidade voltada para baixo, então o traço desse gráfico, só para dar uma ideia, né, um esboço do gráfico. Vamos agora para outra equação. A outra equação é a seguinte: x ao quadrado mais 2x menos y mais 4 igual a 0. Eu já tinha até isolado o y ali, tinha encontrado y igual a x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, vejam que também o gráfico dessa equação corresponde a uma parábola, agora com concavidade voltada para cima, já que o A é positivo. E também, quando x for zero, nós temos que o y é igual a 4. Então, vou marcar aqui o 4. Claro, é só um esboço, não tem a precisão necessária, né? E agora, como a concavidade é voltada para cima, ela passa aqui pelo 4, então o gráfico vai ter esse sentido. O ponto de equilíbrio está aqui.
Esse é o nosso, deixa eu marcar aqui. Aqui corresponde o nosso equilíbrio de mercado. E qual é o valor de X que equilibra esse mercado? Nós calculamos ele, é 1, e o valor de Y que equilibra esse mercado é 7.